Brasil, de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, feita em 2023, existem 8 milhões de pessoas que não conseguem emprego. Outros 3,5 milhões são de desalentados, aqueles que mesmo em idade apta para trabalho e em condições de conseguir um emprego, já desistiram de procurar. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho como um direito fundamental e também sobre o que a legislação garante de direitos para quem está desempregado. Antes, vamos ver o que a nossa Constituição diz sobre o tema. O artigo 5º diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. E eu converso sobre esse tema com Catarina Mouzinho, que é juíza do trabalho, e também com Sindicrey de Oliveira, que é professor de Direito do Trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Sindicrey, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente por que o direito ao trabalho é um direito fundamental. Bem, o direito ao trabalho ele é sim um direito fundamental por duas razões. Primeiro, porque nós temos uma previsão constitucional. Dentro da Constituição, nós temos um capítulo específico sobre os direitos sociais do cidadão, que abrange o direito à saúde, à moradia, à alimentação. E dentre desses direitos sociais, nós temos o direito ao trabalho. Então, o direito ao trabalho é sim um direito fundamental. E além disso, se você fizer um recorte histórico, dentro dos direitos humanos de segunda geração, que abrange também os direitos sociais, que inclui o direito ao trabalho, isso determina o quê? Que o direito ao trabalho é também um direito fundamental. Então, desta forma, você fazendo análise tanto da Constituição Federal quanto dos direitos humanos, você vai concluir que o direito ao trabalho é, sem dúvida alguma, um direito fundamental da pessoa humana. Agora, doutora Catarina, mesmo sendo um direito fundamental, aí nem sempre as pessoas conseguem o trabalho. Por que o número de desempregados é tão grande? São vários fatores econômicos e sociais, especialmente nós podemos ver no pós-pandemia. Teve uma grande crise econômica mundial, não só no Brasil, que vem gerado desemprego em razão do corte de empregos, infelizmente, algumas empresas faliram. E, além disso, tem a questão da qualificação profissional. Muitos postos de trabalho cada vez mais requerem uma qualificação profissional mais avançada e, às vezes, a educação não consegue acompanhar isso. E a tecnologia cada vez mais avançando, algumas situações a tecnologia acaba ocupando um posto de trabalho e da mesma forma que ocupa um posto de trabalho mais simples, também requer uma mão de obra mais qualificada. E nesse meio tempo temos o fato, digamos assim, mais corriqueiro, que é o aumento populacional e inversamente proporcional à quantidade de empregos disponíveis. Então isso realmente acaba contribuindo para o aumento de desemprego. É uma preocupação, né, professor? Quais são os direitos de quem não consegue um trabalho ali? O que a lei garante a essa pessoa? Olha, quando a pessoa ela está desempregada, quando ela está fora, né, do mercado de trabalho, a legislação, por exemplo, a gente teve a emenda constitucional 114 de 2021, salvo engano, que determinou o quê? Que o trabalhador, quando ele se encontrar em uma situação de vulnerabilidade social, o Estado vai ter que fazer o quê? Vai ter que conceder a esse trabalhador um auxílio, né, uma bolsa familiar, um auxílio financeiro para esse trabalhador. Ou seja, se a pessoa ela está desempregada, sem dúvida nenhuma ela está em uma situação de vulnerabilidade social. Então, em razão disso, essa pessoa que não está inserida no mercado de trabalho, ela pode ter acesso a quê? Por exemplo, ela pode fazer o saque do seu FGTS, né, determinando a situação, ela pode ter esse saque do FGTS, ela pode ter um acesso ali ao benefício, né, do INSS, pode ser concedido esse benefício a esse trabalhador, tá certo? Além disso, esse trabalhador ele pode ter acesso a diversas formas, né, como a doutora falou, ele pode ter acesso a diversas formas de cursos de atualização para que ele possa se inserir de novo nesse mercado de trabalho. Então, além de tudo aquilo que está previsto para o trabalhador que está devidamente registrado, a Constituição também nos assegura que esses trabalhadores que estão em situação de desemprego, eles tenham acesso a esses benefícios para que eles possam se manter durante esse período de desemprego até que eles possam ser recolocados de novo no mercado de trabalho. E isso é fundamental, né, juíza? A senhora que lida com essas pessoas no dia a dia, ter garantias de direitos mínimos ali faz toda a diferença? Sim, é muito importante porque a pessoa quando sai do mercado de trabalho, dessa forma perdendo o emprego, ela tem vários impactos na vida familiar dela, no emocional, e é importante que o governo ofereça algum tipo de suporte para que ela possa ter tempo para se recolocar no mercado de trabalho, se qualificar e tenha seus direitos mínimos garantidos, alimento, saúde. Então, é muito importante que existam esses direitos mínimos, inclusive para o desempregado.
E nós vamos assistir agora a uma reportagem sobre decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve nulo o acordo que liberava seguro-desemprego. O acordo foi firmado numa reclamação trabalhista ajuizada por uma ex-empregada do Brasão Supermercados de Xanxerê, em Santa Catarina. Segundo os termos acordados, a dispensa seria revertida em imotivada, mas havia uma cláusula prevendo que a homologação serviria como alvará para o saque do FGTS e o recebimento das guias do seguro-desemprego. Esse dispositivo, porém, foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau. Após o esgotamento dos recursos, a ex-empregada ajuizou a ação rescisória. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina julgou a ação improcedente. O TRT explicou que a sentença que negou a homologação da cláusula relacionada ao seguro-desemprego está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Esse dispositivo, introduzido pela reforma trabalhista em 2017, estabelece que a extinção do contrato de trabalho por acordo não permite habilitação no programa de seguro-desemprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, enfatizou que o objeto da transação entre as partes era ilícito. Isso porque a lei proíbe a concessão do seguro-desemprego após 120 dias contados a partir da data da dispensa. Além disso, o ministro ressaltou que, no caso, a empregada somente poderia obter o dinheiro equivalente às parcelas de seguro-desemprego de forma indenizada pelo empregador, uma vez que o acordo não pode interferir na esfera jurídica de terceiros. No caso, a Caixa Econômica Federal, que arcaria com os valores a serem pagos a partir de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Assim, a SDI 2 seguiu o voto do relator no sentido de rejeitar o recurso. A decisão foi unânime. Professor Sindicrey, além do excesso de prazo, existem outros motivos para que o trabalhador não consiga sacar o seguro-desemprego? Sim, nós temos outras situações onde o trabalhador ele não vai conseguir ter acesso ao seguro-desemprego. Por exemplo, quando esse trabalhador ele é demitido por justa causa, quando ele comete um ato faltoso previsto na CLT, que ele é demitido por justa causa, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego, ele não vai conseguir ter acesso ao benefício, né, do seguro-desemprego. Outra situação também típica que nós temos é quando esse trabalhador ele está inserido em um contrato por prazo determinado e esse prazo determinado já se extinguiu, já terminou o prazo do contrato, o prazo determinado. Então, nessa situação também, esse trabalhador ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Outra situação interessante, que foi traga até, inclusive, pela reforma trabalhista, lá em 2017, que é o plano de demissão voluntária. Quando o trabalhador ele adere a esse plano de demissão voluntária, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Por que nessas situações específicas que eu coloquei aqui para vocês, o trabalhador não vai ter acesso ao seguro-desemprego? Porque o seguro-desemprego é um benefício que é concedido ao trabalhador quando ele sofre um desemprego involuntário, quando involuntariamente ele se encontra em uma situação de desemprego. Então, toda vez que o trabalhador voluntariamente ou quando ele comete um ato faltoso, ele perde o seu emprego, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. E quando a gente está falando desses direitos, juiz, a gente está falando sempre de pessoas que têm carteira assinada, que são CLT, como a gente costuma dizer? Sim, quando a gente fala em seguro-desemprego e saque de FGTS, a pessoa realmente tem que ter tido um contrato de trabalho regido pela CLT. No caso do trabalhador informal, ele não está abrangido por esses direitos de saque de FGTS, não tem um depósito, ele não tem os requisitos necessários para se habilitar no seguro-desemprego. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que foi demitida sem ser por justa causa, mas ela tem ali uma empresa, microempreendedor individual, ela pode receber o seguro-desemprego mesmo assim? No caso, se ela tiver uma renda própria, mesmo que não seja proveniente de um contrato de emprego, e essa renda é suficiente para suprir as suas necessidades básicas, ela já fica fora do rol de beneficiários do seguro-desemprego. E sobre o seguro-desemprego, nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Como dar entrada no seguro-desemprego? Professor Sindicrey, o que a pessoa deve fazer? Bem, primeiramente, para a pessoa dar entrada no seguro-desemprego, ela tem que ficar atenta ao prazo que está previsto na legislação. Ou seja, a partir do momento que o contrato de trabalho ele é extinto, esse trabalhador tem um prazo de 7 dias, no mínimo 7 dias, para ele dar entrada em seguro-desemprego e o prazo máximo de 120 dias a contar da extinção do contrato de trabalho. Então, esse é o prazo legal para ele dar entrada ao seguro-desemprego. Em regra, a regra geral que nós temos é o quê? O trabalhador ele vai
junto a uma agência do trabalhador, junto a um órgão responsável, com aquele chamado ali, aquela chave do seguro-desemprego, naquele documento fornecido pelo empregador, para que ele possa ter acesso ao seguro-desemprego. No entanto, hoje, com o E-Social, onde o empregador ele tem essa obrigatoriedade de inserir no E-Social todos os dados dos seus empregados, dos seus trabalhadores, esse trabalhador que foi demitido, por exemplo, sem justa causa, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego por meio da sua carteira de trabalho digital, né, com os dados ali inseridos no E-Social, ele consegue fazer o requerimento, né, dar entrada nesse requerimento do seguro-desemprego sem que ele tenha essa necessidade de se deslocar para um órgão competente. Bem mais fácil, Bem né? mais fácil, facilitou bastante a vida do trabalhador. Então, hoje, por meio da carteira de trabalho digital, ele já consegue dar entrada nesse seguro-desemprego para que ele possa receber esse benefício do governo. Agora a gente sabe que é uma época difícil, né? Ficar sem emprego, doutora Catarina. Tem ONGs e instituições que oferecem apoio psicológico ali para a pessoa. Isso é importante até para que a pessoa se fortaleça para buscar uma qualificação? Sim, isso é essencial. Assim como eu falei anteriormente, existe um abalo emocional na família da pessoa, porque ela perde o mínimo, que é a renda que vai comprar tudo para casa dela. Então, assim, esse impacto, ele pode ser diminuído, digamos assim, amenizado com a busca de um apoio psicológico. Algumas universidades oferecem clínicas, ONGs, algumas instituições, elas ajudam categorias específicas, sindicatos, e além do apoio emocional que às vezes a pessoa precisa procurar um psicólogo, também procurar essas instituições que oferecem qualificação profissional. Até na internet tem também às vezes alguns cursos que são oferecidos de forma gratuita para a qualificação profissional que vão ajudar a pessoa a se restabelecer, fazer novos projetos de vida e se reinserir no mercado de trabalho. Esse próprio movimento, né, de estar buscando ali mais um curso, alguma coisa, já ajuda a pessoa a ter mais ânimo para procurar outro emprego, né, doutora? É verdade. Isso ajuda sim. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O artigo 5º vai a um intervalo. Já já estaremos de volta. O artigo 5º está de volta e hoje nós estamos falando sobre a importância do trabalho na vida das pessoas e também sobre a proteção que a legislação dá a quem está desempregado. E eu continuo aqui conversando com Catarina Mouzinho, juíza do trabalho, e também com Sindicreide Oliveira, professor de Direito do Trabalho. Doutora Catarina, a gente terminou o primeiro bloco falando da importância desse acolhimento psicológico, né, para as pessoas, desse incentivo, mas a capacitação profissional também faz toda a diferença. Que tipo de investimento a gente tem visto nesse ponto da capacitação profissional por parte do governo e até por parte também de entidades civis? Existe um investimento, mas eu acredito que ainda precisa de mais investimento, acessibilidade para que as pessoas em diferentes regiões tenham acesso à capacitação profissional, à qualificação, que é oferecido tanto em universidades quanto em escolas técnicas. Também, como eu havia falado anteriormente, pela internet, tem algumas instituições, até universidades internacionais que oferecem cursos gratuitos que as pessoas podem fazer, que isso incrementa o currículo, isso aumenta a possibilidade da pessoa conseguir se recolocar e até mesmo se manter no seu posto de trabalho. Então, assim, isso não só o governo, como ONGs, como instituições públicas e privadas tem proporcionado. Agora, é claro, a pessoa também tem que ir atrás, procurar se informar e ver o meio mais fácil, o meio mais eficaz para ela. E para o empregador também, professor, é importante ele estar oferecendo esses cursos, né? Porque ele está qualificando a mão de obra dele, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. O empregador ele também tem interesse nessa qualificação da mão de obra, né? Como a doutora colocou, o trabalhador ele tem que buscar, sim, a sua qualificação profissional. Para quê? Para que ele possa se inserir no mercado de trabalho ou para que ele possa se manter nesse mercado de trabalho, então também para que ele possa ascender nos seus cargos. E o empregador, por sua vez, o empregador também ele tem esse interesse de ter uma mão de obra qualificada para ele. Então, quanto mais qualificado o trabalhador for, melhor é para o empregador. E para quem já está desempregado, a gente sabe que é a época que tem um tempo para fazer o curso, mas muitas vezes não tem o dinheiro ali. Então, ter o acesso aos cursos gratuitos, seja pela internet, por meio de instituições do próprio governo, também é fundamental, né? Sim, sem dúvida alguma. É como a doutora colocou também, que ela pontuou aqui na fala dela.
Nós temos hoje diversas ONGs, né, organizações governamentais ou então instituições sem fins lucrativos que disponibilizam diversos cursos aos trabalhadores. Então você também tem conselhos federais de profissionais que oferecem esses cursos, a própria internet tem muitas plataformas que oferecem cursos gratuitos a esses trabalhadores. Então, assim, oportunidade de ter uma qualificação profissional não falta, né? Tem que ter o quê? O interesse do trabalhador em buscar essa qualificação profissional. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Qual trabalhador tem direito ao saque FGTS? Doutor Sindicrey. Bem, nós temos a Lei 8.036 de 1990 que traz uma série de hipóteses, uma série de situações onde o trabalhador ele pode sacar o FGTS e também tem algumas situações onde esse trabalhador ele não pode ter o saque do seu FGTS. Dentre as hipóteses previstas na legislação, eu vou destacar algumas aqui mais importantes. Primeira situação, o trabalhador ele pode realizar o saque do seu FGTS quando ele tem uma demissão sem justa causa, quando é uma demissão injustificada. Então, nessa situação em demissão injustificada, esse trabalhador ele pode sacar o seu FGTS. Ou então, quando esse trabalhador ele tem interesse em comprar a sua própria habitação, né? Então, ele pode sacar esse FGTS para dar uma entrada ali no imóvel para ele. Outra situação importante é quando o trabalhador está passando por uma situação de doença grave, onde esse trabalhador está extremamente debilitado, ele não tem condições de trabalhar, então ele pode também fazer o saque do FGTS. E também quando nós temos uma situação de calamidade pública, nessa situação que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul, com certeza aquela população ali do Rio Grande do Sul que tem a sua conta vinculada ao FGTS, ele vai poder fazer o seu saque do FGTS. E a pessoa que está desempregada há mais de 3 anos, por exemplo, ela não conseguiu sacar porque foi demitida por justa causa ou saiu do emprego por algum motivo. Tem mais de 3 anos, ela pode sacar o FGTS ou não? Sim, essa lei também ela prevê. Se o trabalhador ficar 3 anos ininterruptos, né, sem fazer, não o trabalhador fazer o depósito, né, sem que tenha nenhum tipo de depósito na sua conta vinculada do FGTS, durante esses 3 anos ininterruptos, esse trabalhador ele pode sim fazer o saque do FGTS, sem problema algum. Agora, falando de outros benefícios, juíza, a pessoa que está desempregada, ela pode ter de alguma forma acesso aí ao auxílio saúde, ao benefício de aposentadoria, por exemplo, se ela já está perto ali de completar a aposentadoria, o tempo? Pode sim, mas tem que cumprir todos os requisitos da Previdência Social. Tá? Assim, se a pessoa precisar, por exemplo, de um auxílio-doença, ela tem que ter tido a carência de contribuições, tem que comprovar que ela precisa de mais de 15 dias de afastamento, de descanso. E aí, apresentando os documentos necessários perante o INSS, consegue receber esse benefício previdenciário da mesma forma a aposentadoria. A pessoa pode ter perdido o emprego, mas já ter completado ali o tempo de serviço, a idade, e pode requerer junto à Previdência Social a aposentadoria por tempo de serviço. Mas se não tiver completado o tempo ainda, ficou aquele tempo desempregado, não tem como? Se não cumprir os requisitos, aí realmente não tem como. E vamos à última pergunta de telespectador. Quais os benefícios oferecidos pelo governo para quem está desempregado? Doutora Catarina, quais são esses benefícios sociais? Tem o seguro-desemprego, né, que a pessoa pode se habilitar para receber o seguro-desemprego desde que cumpridos os requisitos. Tem a possibilidade do saque do FGTS. Também tem outros benefícios sociais, como bolsa, enfim, benefícios da Seguridade Social, que a pessoa, se tiver sem renda, ela pode se habilitar perante o órgão da Previdência Social para ter um período aí para receber uma renda mínima, para se restabelecer e, da mesma forma, também ter a possibilidade de aguardar um novo posto de trabalho. Doutor Sindicrey, como é que a pessoa pode fazer valer aí esses direitos que são garantidos para quem, né, é vinculado à CLT, numa época que muitas vezes as pessoas estão sendo empurradas para a informalidade? Essa questão é bem complicada realmente, porque o trabalhador, quando ele está em situação de desemprego, ele não consegue uma colocação no mercado de trabalho e ele olha para o lado, ele vê as contas chegando todo mês, o filho precisando de um remédio, etc. Então esse trabalhador fatalmente ele vai para a informalidade. Porque como ele não consegue se colocar no mercado de trabalho, ele não consegue encontrar um emprego formal, ele vai para a informalidade de qualquer forma. E, em consequência, por meio de programas sociais, por meio de programas previstos pelo governo federal, governo estadual, municipal, esses programas têm que trazer alguma coisa, têm que trazer alguma forma de subsídio para esse trabalhador que está na informalidade. Ou seja, buscar manter o mínimo existencial desse trabalhador que está na informalidade até que ele consiga se colocar no mercado de trabalho. Então é fundamental que esses programas sociais, esses programas constitucionais que estão previstos na Constituição, eles sejam disponibilizados a esses trabalhadores que se encontram na situação de informalidade.
E a gente falou aqui, doutora Catarina, tanto do apoio psicológico quanto da capacitação. Agora, existem entidades, instituições que fazem aí a ponte entre o trabalhador e vagas que estão sendo oferecidas para poder facilitar esse encontro? Existem agências de trabalhador, casa do trabalhador em vários estados que ofertam vagas para que as pessoas possam se inscrever e encontrar vagas. Na internet, até mesmo nas redes sociais, algumas empresas oferecem as vagas de emprego. Empresas de estágio, empresas que contratam aprendiz, também elas oferecem vagas de trabalho. Inclusive, de aprendiz tem instituições que, além das vagas de trabalho, elas já oferecem um curso na qualificação profissional e, a partir desse curso, o jovem já consegue se inserir no mercado de trabalho. Então, isso também são formas que ajudam o trabalhador a se recolocar no emprego. E quais são as dicas, professor, para quem está aí buscando um emprego para poder se apresentar de uma melhor forma, ter uma entrevista melhor na hora de tentar buscar esse tão sonhado emprego? A dica que eu dou, né, para as pessoas buscar uma colocação no mercado, primeiro é como nós já colocamos aqui, buscar uma qualificação profissional. Então, essa pessoa tem que buscar uma qualificação profissional na sua área de atuação e até mesmo buscar uma área nova para ela. E sempre estar inserido, como posso dizer assim, inserido em redes sociais, em comunidades, onde ele possa ter esse contato com outras pessoas, para ele poder distribuir seu currículo, ter contato com outros profissionais, ter contato com empresas, para que ele possa ter acesso a esse mercado de trabalho. E ali, na sua entrevista, né, que ali é o ponto crucial para muitos trabalhadores, é sempre ele estar bem trajado, né, buscar falar sempre a verdade, esclarecer para o empregador qual é a sua real qualificação, não é a sua qualificação e buscar sempre a transparência junto às empresas, porque dessa forma, sem dúvida alguma, em algum momento ele vai sim conseguir uma colocação no mercado de trabalho. É importante, né? Não mentir, não falar nada o que não sabe fazer, né, doutora Catarina? Senão depois pode dar problema e parar na Justiça do Trabalho, né? É verdade. E eu ainda acrescentando a fala do professor, eu acho importante essa pessoa ter um objetivo e dentro desse objetivo procurar trabalhar o perfil pessoal para que você se encaixe naquela vaga. Então, assim, você tem um sonho, uma vontade de exercer uma determinada profissão, então tem que estudar para ela, tem que ver o que é necessário para você exercer essa atividade e ir trabalhando dentro de si esse perfil para que quando você encontrar essa vaga, você seja um trabalhador atrativo para aquela empresa lhe contratar. Existe um perfil da pessoa que mais sofre com o desemprego, doutora Catarina? Olha, eu não vejo exatamente uma questão de perfil. Eu acho que é uma questão de falta de oportunidade. Eu acho que tem diferentes vagas e, às vezes, a pessoa quer um trabalho, mas, às vezes, não tem, infelizmente, um objetivo muito definido. E também as vagas estão cada vez mais restritas, exigindo cada vez mais da pessoa, exigindo não só um preparo técnico, profissional, às vezes até um preparo emocional para que a pessoa consiga aquele emprego e se mantenha no trabalho. Então, assim, é uma questão muito dinâmica. Não tem aquele perfil assim, a pessoa está pronta e ela vai conseguir todas as vagas. Então, assim, a pessoa pode estar pronta para um determinado tipo de vaga e aquela vaga está ocupada, não ter possibilidade de se empregar naquilo. Então, por isso que é importante a pessoa ter o objetivo e se qualificar para aquela vaga, mas não perder outras oportunidades ali adjacentes. O mercado hoje está aberto tanto para pessoas mais novas quanto para pessoas mais velhas, professor Sindicrey? Olha, as pessoas mais novas, elas têm a dificuldade de se inserir no primeiro momento no mercado de trabalho, né? O jovem hoje que sai, por exemplo, de uma faculdade, que ele não tem essa experiência profissional, ele tem uma certa dificuldade. E, por outro lado, no outro extremo, aqueles trabalhadores já têm uma certa idade, muitas empresas, infelizmente, ainda têm um certo preconceito com esses trabalhadores já têm um pouco mais de idade. Então, é uma situação difícil tanto para o trabalhador mais novo, quanto para o trabalhador já tem uma certa idade. Então, por isso que é importante ele estar inserido no mercado de trabalho dentro dessa qualificação profissional e também ter aquele que nós chamamos de networking, né? A pessoa sempre ter contatos ali com amigos, com outros colegas. Fazer propaganda do que sabe fazer, né? Vender a imagem dele. Então, é importante que, além de ter aquela questão da qualificação profissional que nós já conversamos, é importante que ele tenha essa relação com outros trabalhadores, com outros profissionais, para que ele possa, no primeiro momento que tiver uma vaga de emprego, ele possa se apresentar para essa vaga de emprego. É claro que é difícil, né? A gente falando aqui na teoria parece ser muito simples, mas na prática não é. Agora, cabe a cada um buscar ali a sua relação interpessoal dentro, né, da sua comunidade, para ele buscar essa colocação no mercado.
Bom, e com essas dicas tão importantes, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Catarina, doutor Cindy Clay, muito obrigada pela participação e pela presença aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau.